Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui no Facebook da ISCOM Recife para desejar a todos uma boa noite. Que essa noite seja repleta de consciência divina e de muita luz espiritual para que vocês possam compreender e realizar todas as suas boas ações e pensamentos que tiveram no dia inteiro. E para isso, trouxemos para vocês um néctar da consciência de Krishna, que é o livro de Shruta Kirti Prabhu. Esse livro é especial porque ele trata dos passatempos de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada passou desse mundo, entre nós, e executou muitas atividades de devoto puro que podem servir de bons exemplos e caminhos claros para a vida espiritual. Acho que Prabhupada ele foi a personalidade mais registrada no seu dia a dia. E poderia entrar isso até para o livro do Guinness, com a pessoa que mais foi fotografada, mais foi registrada. E um secretário pessoal de Prabhupada, ele era Shruta Kirti, e ele registrou todas as suas memórias nesse livro que nós vamos ler. Nós já começamos a leitura, estamos agora entrando em passatempos. De ler 2 passatempos por dia, e assim vai enchendo a nossa vida de consciência de Krishna. Uma coisa que Shruta Kirti falou no último passatempo é que Prabhupada ele é a consciência de Krishna na ISKCON. Isso realmente eu não pude esquecer, Prabhupada ele é a consciência de Krishna na ISKCON. Então, se a ISKCON não tem Prabhupada, quer tirar Prabhupada ou afastar Prabhupada, está afastando a consciência de Krishna, está perdendo toda a sua consciência de Krishna, porque a consciência de Krishna na ISKCON é Prabhupada. Então, isso me anima a cada vez ler mais sobre Prabhupada e conhecer mais Prabhupada. Então, com base nisso, a gente vai ler aqui na página 31 do livro, esse livro, Shruta Kirti, que haja qual a dificuldade. E hoje, o passatempo é: onde você estava na minha aula? Prabhupada falava muito isso com seus discípulos e sempre arrumava alguma coisa para fazer na hora da aula. A gente conhece bem os devotos e a gente vê que muitos devotos procuram coisa para fazer na hora do programa espiritual, principalmente na hora da aula. Porque às vezes os devotos fazem muita austeridade, acorda cedo, fica com sono, aí vão dormir na hora da aula. Ficam dormindo na hora da aula, cochilando. Aí, Prabhupada, onde você estava? O que você estava fazendo na hora? Onde você estava durante minha aula? Pergunta comum de Prabhupada. Então vamos ler aqui. 21 de maio de 1972, ISKCON, Los Angeles, Califórnia. Isso aí é onde ele estava quando escreveu esse passatempo, Enquanto Kirtanananda Maharaj e eu ficávamos em Nova York, em Nova Dwarka, por uma semana, recebi iniciação Brahmana de Srila Prabhupada. Embora eu ainda não fosse servo pessoal de Srila Prabhupada, em retrospecto, eu estava sendo iniciado naquele humor. Ao longo da semana, a qualquer momento que eu avistasse o servo de Srila Prabhupada, eu contemplava a sua grande fortuna e fixava meus olhos nele, sem nenhum controle sobre mim. Ele olhava de volta para mim e sorria timidamente. Ele devia me achar muito esquisito. Então ele sempre desejou ter uma associação com o Prabhupada, o Prabhu Shruta Kirti.
Uma manhã, durante uma sua aula, Srila Prabhupada notou que seu servo não estava próximo à sua Vyasasana. Então, ele perguntou às pessoas ao seu redor sobre ele. Ele estava na cozinha, um devoto disse. Sua Divina Graça continuou com a aula. Após a aula, Kirtanananda Maharaj e eu fomos até a sala de Srila Prabhupada. A atmosfera era tensa e Srila Prabhupada estava visivelmente insatisfeito. Então, o servo de Srila Prabhupada entrou com o seu de jejum. Onde estava você durante minha aula? Srila Prabhupada perguntou em um humor de irritação. Eu estava preparando o seu de jejum. Seu servo respondeu. Srila Prabhupada, por quê? Srila Prabhupada perguntou com a voz ainda mais alta. Qualquer um pode preparar o de jejum. Você deveria estar lá durante a aula. Seu ilustre servo pessoal deu outra razão, mas Prabhupada não se acalmou. Você deve estar lá, disse-lhe Srila Prabhupada. Não há razão para estar ausente. Eu me sentei e na sala tremendo. Foi minha primeira experiência em ver e ouvir meu mestre espiritual em humor de irritação. Foi difícil assistir seu servo tentando se explicar. Argumentar com Prabhupada. Eu pensei comigo mesmo, não é uma boa ideia. Foi uma boa lição para mim. Eu coloquei na minha cabeça que eu nunca faria aquilo se Srila Prabhupada me repreendesse. Quando Srila Prabhupada deixou Nova York, Nova Dwarka, em agosto de 1972, o servo de Prabhupada ficou para se casar. Srila Prabhupada tentou mantê-lo como seu servo, dizendo que ele era especialista. Em setembro de 1972, fui o servo de Srila Prabhupada em Nova York. Ele me disse para preparar suas refeições no local onde eu estava acomodado, e não na cozinha do templo, porque havia mulheres demais lá. 16 meses depois, a história se repetiu. Srila Prabhupada foi embora de Nova York e eu fiquei para me casar com uma devota que eu havia conhecido na cozinha do templo. Srila Prabhupada sabia as fraquezas de seus discípulos e, misericordiosamente, nos encorajava a superarmos cada uma delas. Quando falhávamos, ele, por compaixão, continuava aceitando o nosso serviço no nível em que podíamos oferecê-lo. Em outras condições, ele dizia que nossa juventude era a causa de nossa inquietude. Srila Prabhupada, o Senhor, se esforçou seriamente para proteger-nos. O Senhor nos repreendeu por dormirmos demais, comermos demais, por fofocarmos e por perdermos tempo. Houve inúmeras razões pelas quais o Senhor nos corrigiu. Por sermos desatentos em nosso serviço, por sermos orgulhosos, isso sempre foi feito devido ao grande amor e à grande compaixão que o Senhor sente por nós. Às vezes, o Senhor chorava ao saber que um discípulo havia deixado o seu abrigo. O seu amor por nós é sem paralelo e sem fim. Não há outro lugar seguro neste mundo, senão seus pés de lótus. Então aqui, que a gente pode tirar aqui a lição de hoje, né, por ouvir esse passatempo, é que Srila Prabhupada, ele estava sempre querendo proteger seus discípulos, né? E Prabhupada, ele
tinha um poder especial, né, de conhecer os seus discípulos, né, conhecer as fraquezas de seus discípulos. Então, quando o Prabhupada repreendia o discípulo, é que ele compreendia muito bem os efeitos e as contaminações que aquele discípulo estava apresentando naquele momento. E era para afastá-lo de uma situação que ia causar um problema na sua vida. Então a gente vê aí, o primeiro secretário que foi descrito aqui, ele estava na cozinha. O Prabhupada não queria que ele ficasse na cozinha, cozinhando a refeição dele, porque a cozinha estava cheia de devotas, né? E ele lá, cozinhando, ia contemplar as devotas. E Prabhupada sabia disso, né? Aí por isso que Prabhupada queria ele na aula, né? Por isso que Prabhupada queria que ele dedicasse seu foco em aprender a consciência de Krishna naquele momento. Aí o resultado foi que aquele devoto terminou se engraçando por uma devota e se casando com ela. E a mesma coisa aconteceu, pelo que se relata aqui, com Chutakirti, né? Chutakirti, ele também foi servo de Prabhupada, mas conheceu uma devota na cozinha e casou-se com ela, né? Mas então Prabhupada, ele tem esse humor de conhecer as fraquezas de seus discípulos e orientá-los para que eles não se atrapalhem no seu serviço devocional, ou que eles aproveitem a associação do mestre espiritual o máximo possível. Jai Hare Krishna. Então ficou aí essa lição de hoje, muito engraçada, né? Muito engraçado para mim, tem um humor nectário, né? E amanhã nós continuamos. Vamos ver aqui, algumas pessoas passaram pelo nosso canal, mas só quem colocou algum comentário foi Jai Nityananda Prabhu. Jai. Hare Krishna Prabhu, boa noite. Então, boa noite aí com Srila Prabhupada para todos vocês. Boa noite. Hare Krishna. Vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,